Olá, 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 minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. A minha meta aqui é contribuir para o seu crescimento e a sua expansão. Então já chega dando like e contribuindo, sendo inscrito dessa família. Mas agora respira bem fundo. E antes de qualquer técnica, de qualquer manifestação, de qualquer lei, você precisa entender algo muito especial. Você já é abundante. E eu sei que, à primeira vista, isso soa como uma frase bonita, dessas que a gente encontra em um post motivacional, por exemplo. Mas aqui nós vamos romper com o clichê, tá? Porque a verdadeira abundância, ela não tem nada a ver com ter muito, gente. Ela tem a ver com ser consciência. As pessoas, elas foram condicionadas a acreditar que a abundância é acúmulo. É sobre mais dinheiro, mais conquista, mais viagens, mais seguidores, mais poder. Mas esse tipo de abundância ainda é uma expressão de carência. É a mente tentando preencher com resultados externos um vazio interno que ela mesma criou. E quando o vazio é alimentado, a busca nunca cessa. Você conquista, se empolga por um instante e logo sente que precisa de mais. Esse ciclo é o que a psicanálise chama de mecanismo de compensação. É como se fosse uma tentativa inconsciente de preencher uma falta simbólica, mas a verdadeira abundância, ela não compensa, ela transborda. O universo, ele não é, gente, um lugar onde você busca a abundância. O universo, ele é a própria abundância. Você é a parte de todo esse campo. É a própria consciência experimentando tudo isso. A prova disso é que a natureza, por exemplo, ela não conhece a escassez. Ela é o puro fluxo. Nenhuma árvore economiza oxigênio, nenhum rio segura a água com medo de faltar. A abundância é a expressão natural do equilíbrio entre dar e receber. Mas o ser humano, ao se identificar com o ego, com a mente, ele rompeu esse fluxo. Ele passou a acreditar que precisa controlar para ter. E nesse controle, ele acabou perdendo a confiança no próprio universo. A física quântica explica que tudo o que existe é uma energia em vibração, colapsando em forma através da observação consciente. Isso significa que o modo como você observa a vida define completamente o tipo de realidade que materializa diante de você. Mas o que quase ninguém entende é que a abundância, ela não é criada, ela é revelada. Ela sempre esteve lá, no campo quântico, esperando apenas o observador certo. E o observador certo é aquele que vibra na coerência, na presença, na confiança. Hélio Couto costuma dizer que a abundância é o resultado natural de uma mente em ressonância com o todo. O Caibalion afirma: o todo é mente e o universo é mental. Se tudo é mental, então a escassez também é uma criação mental. Ela não existe fora da percepção de quem a sustenta. A escassez é uma frequência. E você só experimenta enquanto acredita que está separado da fonte. E olha que interessante, na neurociência existe um viés, um conceito chamado viés da confirmação. O cérebro, ele seleciona entre bilhões de informações aquelas que validam a crença que você já possui. Se você acredita que a vida é difícil, você precisa lutar para merecer. O seu sistema reticular ativa filtros que só enxergam evidência disso. Ou seja, você literalmente cria uma realidade onde a abundância não entra. Não porque ela não existe, mas porque a sua consciência não a reconhece. A espiritualidade e a ciência, elas dizem a mesma coisa, sabe? Mas com linguagens diferentes. A realidade é um espelho do seu estado interno. Se dentro de você há medo, resistência e controle, é isso que o espelho do mundo te devolve. Mas se dentro de você há presença, entrega, confiança, aí, meu filho, a realidade responde com fluidez, sincronia e com expansão. A abundância é isso. A coerência entre o ser, o sentir e o fazer. Quando você pensa em algo, sente o oposto e age de outro modo, você acaba rompendo com o campo. A energia dispersa, o fluxo trava, a vida parece que emperra. Mas quando o pensamento e a emoção, elas se alinham, aí o estado vibracional muda, porque você se torna um canal aberto para o movimento natural da criação. Por isso você não precisa criar abundância, você precisa lembrar de que já é parte dela. Você é o universo se experimentando em forma humana. E quando você vibra nessa lembrança, tudo o que é coerente com ele se manifesta, entende? Mas o que impede essa lembrança é o condicionamento da mente. A mente, ela foi treinada para associar abundância com o ter, nunca com o ser. E é aqui que está a distorção de tudo, porque se você acredita que precisa ter para ser, você vai estar sempre buscando o que acredita e não o que você pode possuir de verdade. E o universo, que é espelho, ele vai continuar te devolvendo mais experiência de busca e nunca experiência de realização. Do ponto de vista espiritual, isso é o que chamamos de viver fora da consciência da fonte. É como um rio que tenta correr sozinho sem perceber que ele é apenas uma extensão do oceano. O rio não tem água, ele é água em movimento. Assim também é você. A abundância não é algo que você possui, é algo que flui através de você. Quando você para de resistir. Ai, meu Deus, mas o que é resistir, Fran? É vibrar no medo, na comparação, na culpa. É duvidar da própria dignidade de receber. É viver no eu preciso merecer ao invés de eu me permito existir. A verdadeira abundância nasce quando você abandona o merecimento e assume a permissão. Permitir é reconhecer que a inteligência que cria toda essa galáxia é a mesma que te sustenta, que é a força que move
move o sol é a mesma que pulsa dentro do seu peito. Quando essa consciência se instala, a abundância ela deixa de ser um desejo e passa a ser um estado natural. Por isso, gente, a abundância não é sobre quantidade, é sobre qualidade de consciência. Tem gente com muito dinheiro no mundo e com pouca abundância, porque vive com medo de perder o que tem. E tem gente com pouco dinheiro e com muita abundância, porque vive em paz, em propósito, em fluxo. Abundância é plenitude, gente, não é acúmulo. A psicanálise nos mostra que o ser humano busca o controle como forma de aliviar a ansiedade da incerteza. Mas é justamente na incerteza que a vida cria o novo. É quando você tenta controlar tudo, você acaba sufocando o espaço. E aí o milagre poderia acontecer, mas não acontece. A abundância só entra onde existe espaço. O espaço é criado quando você solta o controle. O universo ele não é punitivo com ninguém, ele é responsivo. Ele responde a sua vibração, não o seu pedido. Você pode pedir prosperidade, mas se vibra medo, o campo responde à escassez. Você pode pedir amor, mas se vibra carência, o campo responde à ausência. A abundância não entende palavras, ela entende frequência. E a frequência mais alta que o ser humano pode emitir é a da gratidão, porque a gratidão ela não é uma emoção, ela é um estado vibracional, meu amigo. É a mente reconhecendo que o todo já é perfeito e que tudo acontece no agora. Quando você se torna grato antes de receber, você mostra ao universo que já entendeu o jogo, que nada está te faltando, que tudo já é. É nesse momento que o campo começa a responder mais do mesmo, mais expansão, consciência, sincronia, plenitude. A abundância não é prêmio de jornada, ela é solo onde a jornada acontece. E o que bloqueia esse solo não é a vida, é a sua percepção dela. Então, se há uma chave que eu posso deixar para você hoje é essa. Pare de correr atrás da abundância e comece a se tornar o canal dela. Sinta a vida passando por você, não contra você. Abra mão da resistência, da comparação, do controle e perceba. Comece a perceber que desde o início você nunca esteve carente de nada. Você apenas estava inconsciente do quanto já era pleno. Você não precisa conquistar a abundância, você precisa lembrar de quem é. A consciência se observando, o todo se expressando. E quando essa lembrança ela desperta, o jogo muda, porque você entende que nunca foi sobre ter mais, foi sempre sobre ser tudo. Você já é abundante. Agora é hora de viver como quem lembra disso. E se essa mensagem falou com você, conseguiu ser internalizada dentro de você, não esquece de deixar o like aqui e de compartilhar esse vídeo com uma pessoa que também precisa descobrir o quão abundante ele é. Eu devo te dizer que eu te vejo em breve? Eu te vejo logo.